A casa dividida, a Guerra Civil Americana. O vento frio cortava o campo de batalha, onde milhares de homens, envoltos em fardas azuis e cinzas, aguardavam a ordem para avançar. O ano era 1861 e os Estados Unidos estavam prestes a enfrentar sua maior crise interna, a Guerra Civil. O país, que nascerá da Revolução contra a dominação britânica, agora lutava contra si mesmo. A escravidão, a disputa pelo poder entre os estados e o governo federal e a economia divergente entre norte e sul se tornaram um barril de pólvora pronto para explodir. O estupim da guerra. A eleição de Abraham Lincoln, em novembro de 1860, foi o ponto sem volta. O Sul via sua vitória como uma ameaça direta ao seu modo de vida, baseado na economia das plantations e na escravidão. Em dezembro, a Carolina do Sul anunciou sua separação da União e logo outros estados sulistas seguiram o mesmo caminho, formando os Estados Confederados da América. Para os sulistas, era uma luta por autonomia. Para os nortistas, uma insurreição contra a integridade nacional. A incerteza pairava no ar quando Lincoln assumiu a presidência em março de 1861. O ataque ao Forte Sumter, em abril, marcou o início oficial da guerra. A União não podia aceitar a fragmentação do país. Assim, o conflito armado se tornou inevitável. Durante 4 anos, americanos lutaram contra americanos em uma das guerras mais sangrentas da história do país. Além do conflito político, a tensão se espalhava pelas ruas das cidades e fazendas. O medo de levantes e rebeliões permeava o sul, enquanto o norte via o conflito como uma necessidade para preservar a união. A população, tanto civil quanto militar, estava dividida em sentimentos e lealdades. Famílias foram dilaceradas e amigos se tornaram inimigos. Em um confronto de proporções épicas, o campo de batalha. O Sul tinha a vantagem de conhecer melhor o território e contava com alguns dos melhores generais, como Robert E. Lee. O Norte, por outro lado, possuía uma população maior e uma economia industrial robusta, capaz de sustentar um longo conflito. À medida que a guerra avançava, ficou claro que a superioridade econômica e demográfica da União começava a pesar contra os confederados.
Os primeiros anos da guerra foram marcados por sucessos sulistas. A Batalha de Bull Run, em 1861, demonstrou que a guerra não seria rápida. Em 1862 e 1863, a Confederação obteve importantes vitórias, mas começou a enfrentar dificuldades para sustentar a luta. Com o bloqueio naval imposto pela União e a destruição de suas plantações, o Sul começou a sentir os efeitos da guerra de desgaste. Além disso, a guerra trouxe consigo uma mudança na forma de combate. O avanço da tecnologia bélica, com o uso de rifles de repetição e canhões mais potentes, tornou os confrontos ainda mais brutais. Os feridos eram tratados em condições precárias e muitos soldados morreram não apenas em batalha, mas também devido a infecções e doenças disseminadas nos acampamentos militares. Os horrores da guerra não estavam restritos ao campo de batalha. Mulheres e crianças tiveram que assumir novos papéis enquanto os homens lutavam. Muitas trabalhavam em hospitais improvisados, costuravam uniformes e até serviam como espiãs para ambos os lados. As cidades do sul sofriam com escassez de suprimentos, enquanto os centros industriais do norte prosperavam. A virada do conflito. A virada decisiva ocorreu em 1863, com a proclamação da Emancipação de Lincoln. Mais do que uma medida moral, a libertação dos escravos nos territórios rebeldes serviu como estratégia militar, enfraquecendo a economia sulista e permitindo o recrutamento de soldados negros para o exército da União. A Batalha de Gettysburg, em julho do mesmo ano, marcou o início do fim para a Confederação. A investida sulista foi repelida e as forças da União começaram a avançar pelo território rebelde. Em 1864, o general William Tecumseh Sherman liderou sua marcha ao mar, destruindo cidades e plantações, desmoralizando os confederados. A brutalidade da guerra atingia também a população civil. Mulheres, crianças foram afetadas pela destruição em massa e o cotidiano das cidades sulistas transformou-se em um cenário de escassez, desespero. O governo confederado, já enfraquecido, não conseguia manter o moral das tropas nem suprir suas necessidades básicas. Soldados exaustos, fome e doenças marcaram o último ano da guerra. Muitos desertavam,
incapazes de suportar as privações e o horror contínuo do conflito. O Sul estava em colapso e a União consolidava sua vantagem estratégica. O fim da guerra e o novo capítulo dos Estados Unidos. Em abril de 1865, após a captura de Richmond, a capital confederada, Robert Lee rendeu-se a Ulysses S. Grant em Appomattox. O conflito chegava ao fim, mas as cicatrizes permaneceriam por muito tempo. Sul estava em ruínas, e 4 milhões de escravos agora eram livres. O desafio seguinte seria integrar essa nova população à sociedade. A Guerra Civil Americana redefiniu os Estados Unidos. O governo federal saiu fortalecido e a escravidão foi definitivamente abolida com a 13ª Emenda. Mas o racismo e a segregação ainda persistiriam por décadas. O país sobreviveu, mas a casa dividida demoraria a se reconstruir por completo. A reconstrução pós-guerra trouxe novos desafios. Embora as emendas constitucionais garantissem direitos legais aos ex-escravos, na prática, eles enfrentavam discriminação, violência e a implementação das leis de segregação conhecidas como Leis de Jim Crow. Organizações supremacistas como a Ku Klux Klan surgiram para impedir que os negros exercessem seus direitos políticos e sociais. Além das tensões raciais, o país precisava lidar com a reconstrução econômica do Sul. Muitas propriedades estavam destruídas e os antigos senhores de escravos tiveram que se adaptar a um novo sistema de trabalho baseado no arrendamento e na parceria agrícola. Muitos libertos continuaram em situação de pobreza extrema, sem acesso a terras ou educação. A memória da guerra influenciou gerações seguintes. O cinema, a literatura e a política frequentemente retomam esse capítulo sombrio da história americana. Movimentos pelos direitos civis surgiram no século XX, impulsionados pelo desejo de cumprir a promessa de liberdade feita em 1865. O legado da guerra. Hoje, o legado da guerra ainda ressoa. Os fantasmas desse passado podem ser vistos nas discussões sobre direitos civis, identidade nacional e memória histórica. A Guerra Civil não foi apenas um conflito militar, foi uma batalha pelo futuro da nação. E, para muitos, a luta por igualdade e justiça continua. Monumentos,
Museus e livros mantêm viva a lembrança desse período. Embora os Estados Unidos tenham se reunificado, os efeitos da guerra civil ainda se fazem sentir. A democracia, tão arduamente defendida, continua a ser testada, e as lições desse conflito histórico ainda moldam o país que conhecemos hoje.